Hoje nós vemos Nosso Senhor em uma relação de muita proximidade e elegância com as crianças. Muitas vezes as pessoas pensam que falar de Deus, falar das coisas dos céus, é coisa de adulto. E Nosso Senhor nos mostra na santa e divina convivência com os homens que falar de Deus não é só para os adultos, mas também para as crianças. As crianças têm um papel muito importante na história do povo de Deus, na história da igreja, na história da humanidade. E é preciso respeitar a sensibilidade inocente de uma criança nas coisas eternas, nas coisas divinas. As crianças, elas têm essa sensibilidade tão grande, essa abertura para o luminoso, essa abertura para o divino, coisa que tem muito a ensinar aos adultos, coisa que tem muito a ensinar a nós adultos que vamos vivendo. O tempo vai passando e essa sensibilidade pueril e inocente com as coisas divinas, nós vamos perdendo essa capacidade de sermos sensíveis à eternidade. É impressionante, mas como as crianças nos ensinam, como as crianças têm a nos ensinar. Eu lembro que uma vez, quando eu estava formando aqui na Igreja Matriz a primeira turma de coroinhas, eu lembro que um adulto chegava e dizia assim: padre, não faça isso não, esses meninos vão bagunçar toda a liturgia do altar. E eu dizia: é impossível, de jeito nenhum. O tempo passou e essa mesma adulta chegou depois e me disse assim: mas o senhor estava certo e eu estava errado. É claro, as crianças, elas respeitam as coisas divinas muito mais que nós adultos. Nunca vi, em momento algum, nenhuma criança levando as coisas do altar na brincadeira, do seu jeito, do seu modo, de coração aberto, de coração sincero, buscam servir a Deus com tanta dignidade e com tanto zelo. Por quê? Porque para as crianças é que o Senhor, o bom Deus, deixou destinado o reino dos céus. Para aquelas que são de fato e para aqueles adultos que têm o coração de criança, que não guarda ódio, que não guarda rancor e que tem a sensibilidade para as coisas do céu. Vejam que aqui no texto santo, as crianças se aproximam de Jesus e os adultos querem proibir. Porque muitas vezes se tem a impressão que a criança não é importante, que a criança não tem importância. Mas é preciso escutar, é preciso ter paciência, é preciso conquistar a criança para que ela possa crescer diante de Deus, para que ela possa fazer os homens crescerem também diante de Deus. Olhem aqui, as crianças se aproximaram, os discípulos repreendiam: tirem essas crianças daqui. E nosso Senhor Jesus Cristo chama a atenção: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, a criança ainda não está contaminada pelas coisas do mundo. Tanto que existe um filósofo chamado Hobbes, que ele diz assim: a criança nasce pura, é o meio que a corrompe. E nós sabemos que é assim mesmo. A criança tem a sua pureza, tem a sua inocência,
E depois que vai crescendo, o meio em que vive, ela vai se deturpando, ela vai adquirindo coisas erradas, vícios, defeitos e tantas coisas que vão como que afastando a criança do reino de Deus. A criança é pura, a criança nasce pura, a criança tem essa sensibilidade para o reino dos céus. É uma pena tão grande que muitos adultos não conseguem perceber a preciosidade das crianças na caminhada de igreja, não conseguem compreender a preciosidade de catequizar e estar com as crianças, falando de Deus, falando do reino dos céus. A criança, ela consegue de verdade tocar os corações mais duros, converter os corações mais duros e na sua pureza, na sua simplicidade, nos indicar o reino dos céus. E na sua pureza, na sua simplicidade, nos indicar o caminho que nos leva aos céus. É impressionante como nós vemos tantas crianças, ao entrarem na igreja, terem a sensibilidade para as coisas de Deus, para as coisas dos céus, a sensibilidade para os símbolos que muitas vezes os adultos perderam. Eu mesmo já perdi a conta de quantos nomes as crianças já me chamaram. A batina chama a atenção, diferencia o padre dos outros homens. E a criança, muitas vezes pequenininho, quando pergunta quem é aquele, eu já vi criança dizer, aquele é o amém. Quem é aquele? Aquele é o papai do céu, né? E por aí vai. Por quê? Porque tem essa sensibilidade com aquilo que é divino, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é digno, mas puro do coração do homem, para nos levar aos céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu exorto cada vez mais a nossa comunidade paroquial a ter esse zelo e essa sensibilidade de inserirmos essas crianças na caminhada rumo ao céu, dando liberdade, fazendo com que elas tenham opções de servirem e trabalharem na igreja, porque se a gente catequiza, se a gente protege, se a gente zela, com dignidade essas crianças, elas vão construindo uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna. É impressionante que na própria Sagrada Escritura, nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto menino, com a eloquência divina, ali falando em meio aos doutores, chama a atenção daqueles homens. Quem é esse menino com essa sensibilidade? Quem é esse menino a nos catequizar, a nos falar com tanta sabedoria das coisas dos céus? Aquele menino não era ninguém mais que o menino Jesus, o enviado de Deus a nos converter e a nos levar aos céus. É interessante também que a nossa paróquia, dedicada ao menino Jesus, ela tem, graças a Deus, uma grande abertura para as crianças. Porque se assim não fosse, não existiria mística nenhuma. Uma paróquia de um menino, onde não existem meninos e meninas. Uma paróquia de um menino deve ser ela repleta de meninos e meninas, todos juntos, em busca de um bem comum, que é a salvação de todos. Que o Senhor, o bom Deus, assim ajude a nós adultos a termos essa sensibilidade, a aprendermos com as crianças, acolhê-las com amor, para que elas cada vez mais encontrem esse caminho que nos leva aos céus. Vamos juntos ficar de pé e vamos elevar os nossos